bom dia a todos, a graça e a paz, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Jesus esteja com vocês. Tomara que o Espírito Santo nos acorde. Está melhorando. Está chegando. Quem anda chorando aqui? Alguém chorando? Mas chorando. Quem chorou essa semana? Choro, eu sou especialista. E hoje nós vamos falar de choro. A gente, antes de começar a nova série, que está sendo programada para o próximo domingo, no início, nós vamos hoje de tema livre, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Nós vamos para uma das 10 bem-aventuranças. Nós vamos falar de choro, nós vamos para Mateus capítulo 5. Vamos embasar hoje no versículo 4. E é engraçado que hoje, logo na abertura, a gente ouviu mais ou menos o sentido do choro que Jesus fala. Às vezes é melhor estar em um velório. Nós vamos falar o que esse choro significa. Nós vamos falar o que ele não significa. Nós vamos buscar os motivos para esse choro. Nós vamos observar alguns obstáculos que esse choro tem para esse choro. Nós vamos ver qual o conforto que esses aqui que choram podem ter. O consolo que eles têm. Então, a gente poderia traduzir bem isso, como escreve o próprio Hernandes Dias Lopes, a gente poderia traduzir bem isso da seguinte forma: feliz é aquele que é infeliz. E isso é estranho, né? Como pode ser feliz sendo infeliz? A gente precisa entender como Jesus fala, como Jesus ensina, do que ele está tratando. E hoje eu quero intitular exatamente assim: feliz é aquele que é infeliz. O choro do qual nós vamos falar é esse que transforma a tristeza em alegria. Um choro que traz alegria. Um choro que é alegria. Então, vamos lá. Jesus proferiu esse sermão entre o capítulo 5 e 7 do Evangelho de Mateus, em uma encosta perto da cidade de Cafarnaum. E ali, Mateus apresenta outros 4 discursos de Jesus, né, no capítulo 10, no 13, no 18, do 24 ao 25, existem outros sermões. Mas aqui, a gente pode observar que Jesus ele vem trazendo que não vinha aqui para mudar, para destruir ou para implantar lei, modificá-la. Pelo contrário. Se você observar os ensinos dos profetas, cumpre o que Jesus diz, cumpre o que eles disseram, o que os profetas disseram. E Jesus não nos diz que para sermos perfeitos, assim como o nosso Pai,
no céu é perfeito, nós precisamos ter alguma direção, nós precisamos ter algum objetivo, nós precisamos ter alguma visão mais aguçada, nós precisamos ser obedientes. É um prazer, sempre, quando a gente tem em mãos esse precioso instrumento de ensino, para a gente perceber o quanto é valioso as boas novas, o quanto é fundamental as boas novas. As boas novas são sagradas porque somente Deus pode conceder a nós. Somente Ele, só vem dEle. É um prazer porque nos emociona, nos faz chorar, nos traz emoção. E como são sagradas, elas não podem ser roubadas. Como são prazerosas, elas não podem ser prenunciadas. As boas novas é algo extremo da alegria. Foi essa alegria que dançou através do Mar Vermelho, né? Foi essa mesma alegria que assoprou as trombetas lá de Jericó. É dessa alegria que nós vamos falar, através do choro. Foi esse segredo que fez Maria cantar as boas novas, e foi esta surpresa que colocou uma primavera numa manhã de Páscoa. Que você possa aplicar tudo que o Espírito ministrar ao seu coração essa manhã. Que você possa entender, discernir, absorver, principalmente aplicar. 9 vezes quando eu olho isso, eu estou te falando que emociona, é um negócio sério. Eu disse que eu era especialista em choro, vocês não acreditaram. Enfim, foi esse sagrado prazer que as boas novas nos traz, que Jesus prometeu ali no Sermão do Monte. Por 9 vezes ali, ele o prometeu. E o fez a uma multidão incomum. E chega a uma multidão incomum. Os pobres de espírito, os mansos, os que têm fome e sede, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição. Foi a estes. E a este grupo de peregrinos que Deus prometeu uma bênção especial, uma alegria celestial, uma alegria indizível, um prazer sagrado. E eu quero te convidar a entender isso, porque você precisa aprender a chorar. Eu nem se falo. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu posso ouvir? Posso? Então digam. É isso, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, todo o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Que no nome santo de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa, antes da gente poder, deixa eu interromper, porque isso aqui é sério, a gente tem alguém reclamando ali de um Gol Prata PSF 7256. Se for de alguém que esteja aqui, está atrapalhando lá fora, no estacionamento. Está atrapalhando a saída de alguém. Gol Prata PSF 7256. Vamos nós, Jesus. Agora nós vamos. Senhor, nós te bendizemos, nós exaltamos o Teu nome. Nós rendemos graças a Ti, que seja uma manhã extraordinária na Sua presença,
que a alegria invada e tome conta de todo o nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, que o nosso ouvir, Pai, possa nos levar a uma adoração extravagante, que tudo aquilo que for ministrado em Seu nome, e desde já nós te bendizemos e te agradecemos pela liberdade desse culto, de falar em Seu nome. Traz ao nosso coração paz, traz à nossa mente tranquilidade, que nenhum artefato que seja tire a nossa atenção daquilo que Teu ensino quer ministrar aos nossos corações essa manhã. Eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados aqueles que estão enfrentando problemas e estão com medo da resposta desses problemas. Bem-aventurados os que sofrem e choram. Essa bem-aventurança, ela contém o maior paradoxo do cristianismo. Não vejo outro. E nós poderíamos traduzir isso de felicidade por infelicidade, felizes por infelizes. Então, felizes os infelizes. E que espécie de tristeza é essa que pode produzir a maior felicidade? Que negócio é esse que tristeza traz alegria? Que negócio é esse que chorar pode traduzir a minha vida em um patamar de solidez alegre e tranquila? A palavra usada por Jesus para chorar, pantoutes, eu não sei o grego, significa lamentar. O que ele usa significa prantear pelo morto. Quando ele pronuncia, ele diz: olha, lamente. Significa entristecer-se com uma tristeza que toma conta de todo o ser, de tal maneira que não se pode ocultar. Você chora. É disso que Jesus está falando. A palavra usada aqui é lamento, é pranto, é uma tristeza que não é contida, ela se manifesta de alguma forma. E de repente você olha para o rosto do teu irmão e diz: nossa, você está com um semblante muito triste. Nossa, você está com um semblante alegre. E às vezes, ao perceber a alegria no rosto do seu irmão, a tristeza está cortando por dentro. A palavra chorar, segundo William Barclay, é o termo mais forte da língua grega. Ele diz que para detonar dor e sofrimento é choro. É a palavra que se usa para descrever a morte de um ser querido. Na LXX, Septuaginta, é a palavra que se usa para descrever a morte de alguém, assim como foi José lamentando pelo filho que pensava que estava morto lá em Gênesis 37. Não se trata apenas de dor, que faz doer o coração, que dá aquele aperto no coração, mas da dor que nos faz chorar. Nem todos os que choram são felizes, e nem todos os que choram serão consolados. Isso é uma verdade. Então, de que tipo de choro Jesus está falando? Nós choramos por várias razões. Nós choramos pelo luto, nós choramos pela dor física, nós choramos pelo emprego que perdemos, nós choramos pela decepção, pelo desespero, pela desesperança, nós choramos pela saudade, pela separação, nós choramos por medo de morrer, nós choramos pela compaixão, pela solidão, pela depressão, nós choramos por amor. Mas de que tipo de choro, meu irmão, Jesus está tratando nessa bem-aventurança? Que tipo de choro? Jesus está tratando de duas coisas. É uma declaração e uma promessa. Declara que felizes são os que choram e promete que esses terão consolo.
Eu não sei você, mas eu coloquei no meu coração que eu preciso dar mais atenção às promessas de Cristo para a minha vida. Porque eu me peguei muito tempo vivendo, o Senhor prometeu, mas isso não é para mim. Como a gente pensa errado, faz um vislumbre errado de promessas do Senhor para a nossa vida. Isso aqui foi para nós. É para mim e é para você. Você não é mais, não é menos do que ninguém, é para nós. De que tipo de choro Jesus está tratando? 2 motivos aí tratados. Então, Jesus está tratando de 2 coisas. Ele está tratando uma declaração, uma promessa, e eu digo para você que a gente precisa entender como ele está falando, como ele está ensinando, do que ele está falando, por que ele está falando. A única resposta mais coesa que eu posso ter aqui é que ele está falando para mim e para você. Ele está ensinando para mim e para você. E se nós estamos tão fechados, tão cabeça dura, que nós não entendemos, o problema está em nós. Então está na hora de aprender a chorar. Quer consolo para a sua vida? Chore por um motivo correto, pelo motivo certo. Chore pelo pecado do seu irmão. Chore pela necessidade do seu próximo. Nós estamos chorando porque nós não conseguimos comprar algo que nós desejávamos. Está errado. Jesus está tratando disso conosco. E eu digo para você, o que esse choro não significa. O que Jesus não está dizendo aqui? O que não significa esse choro? Eu digo para você que ele não é um choro carnal. O choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de coisas exteriores e não a perda da pureza. A tristeza do mundo produz morte. Está lá Paulo escrevendo ao povo de Corinto. Se você olhar algum tipo de choro que não é esse que Jesus está falando aqui, nós temos exemplos na Bíblia. 2 Samuel, por exemplo, fala de Amnon, né? Ele chorou de tristeza até possuir sua própria irmã, para depois desprezá-la. A Bíblia, ela ensina e ela tem os exemplos. Acabe chorou por não ter a vinha de Nabote. Cobiçava aquilo como mais do que qualquer outra coisa. E ele chorou por não tê-la. Faraó chorou por ter feito o bem, quando libertou o povo. Se arrependeu e chorou. Êxodo, capítulo 14. Então, o que esse choro não significa? Ele não é um choro carnal. Ele não é o choro do remorso e do desespero. Não é. Este foi o choro de Judas, de remorso, de desespero. Não é esse o choro que Jesus fala aqui. Judas, ele viu o seu pecado, se entristeceu. Ele confessou o seu pecado, ele justificou Cristo dizendo que ele era inocente. Ele fez restituição. Mas Judas está no inferno. E parece ter feito muito mais que muitos fazem hoje. Ou muito menos do que muitos fazem hoje. Ele confessou seu pecado, restituição. Sua consciência o acusou de ter adquirido aquele dinheiro de forma vil. Peso de consciência é algo terrível.
mas Judas chorou pelo pecado. Mas não foram lágrimas de arrependimento. Foram de remorso. E não é esse choro que Jesus fala aqui. O que esse choro também não significa e não é o choro do medo das consequências do pecado. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus o confrontou. Ele então disse: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Lá em Gênesis, no capítulo 4. Seu castigo afligiu mais do que seu pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo, meu irmão, apenas pelo medo do inferno, é como o ladrão que chora porque foi apanhado e não pela sua ofensa. As lágrimas do ímpio, elas são forçadas pelo fogo da aflição e não pelo arrependimento. O que esse choro não significa é que não é um choro apenas externo e teatral. Jesus disse que os fariseus, lá em Mateus, um pouquinho adiante, no capítulo 6, acerca dos fariseus, ele diz: mostram-se contristados e desfiguram a face, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Se maqueiam de algo que eles não são e não fazem, para parecer invencionice. Os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Os olhos estão umedecidos, mas o coração endurecido. Quando Acabe soube do juízo de Deus sobre ele e seu reino, ele rasgou as vestes e se vestiu com pano de saco. Registro lá em 1 Reis. 1 Reis, acho que é isso mesmo. Então ele se rasga ali as suas vestes. Suas vestes estavam rasgadas, mas e o coração? Ele vestia-se de pano de saco, mas não havia choro pelo pecado. O que Jesus fala, que esse choro não significa, é isso. Ele não é um choro carnal, não é sob remorso, não é por medo de consequência do seu erro, e não é um teatro. Não é esse choro que Jesus nos ensina aqui, nos fala aqui. Então, o que significa esse choro que nós estamos falando? Eu acho que você concorda comigo que ele deve ser espontâneo. Ele não vem regado de falsidade, de invencionice, de mecanismos, de teatro. Ele é espontâneo. A mulher pecadora de Lucas 7 revelou arrependimento espontâneo e voluntário, não foi? Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Ela veio com um unguento em suas mãos, tá? Está registrado, né? Amor em seu coração e lágrimas em seus olhos. Deve ser espontâneo. Esse choro é um choro espiritual. É o choro pelo pecado e não pelas consequências do pecado. É pelo pecado, não pelas suas consequências. Faraó pediu para tirar as pragas, mas jamais desejou tirar as pragas do seu coração. Quando Deus confrontou Davi, a Bíblia registra isso, ele arrependeu-se do pecado e chorou pelo seu pecado,
Davi não chorou pelas consequências do que tinha feito. Ele chorou pelo que tinha feito. Mais do que pelas consequências do seu pecado, é preciso chorar pelo pecado. Ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não disse: a espada está sempre diante de mim. O castigo está sempre diante de mim. O meu pecado está sempre diante de mim. A ofensa contra Deus feriu mais do que o juízo de Deus sobre o seu pecado. O arrependimento é tão genuíno que a expressão, talvez nata, de arrependimento seria: eu posso vislumbrar o semblante do rei Davi, com o coração totalmente tocado, arrependido pelo que tinha feito, e não pela consequência do que tinha feito. Nós devemos chorar pelo pecado porque ele é um ato de hostilidade, de inimizade contra Deus. O motivo correto do choro é contra o que você está fazendo de errado, e não contra as consequências que isso vai trazer para a sua vida. Uma coisa é certa, meu querido: inconscientemente ninguém erra. O pecado, ele ofende, ele resiste o Espírito Santo. Lucas escreve isso em Atos, lá no capítulo 7. Ele resiste, ele ofende o Espírito. O pecado é contrário à natureza de Deus. Ele é oposição a Deus. Deus é santo, e o pecado é coisa imunda. O pecado é contrário à vontade de Deus, é contrário à palavra dele. E a palavra hebraica para pecado significa rebelião, morte. O pecado luta contra Deus. Então nós devemos chorar pelo pecado, porque ele é um ato de consumada ingratidão contra Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias na minha vida, e a ingratidão impera na minha vida. Deus enviou seu Filho para nos redimir do pecado, e seu Espírito para nos confortar. Nós pecamos contra o sangue de Cristo. A graça do Espírito, fazemos tanta coisa contra, e não devíamos chorar? Eu observei que o meu choro é contra os meus erros, é contra o meu pecado, porque as consequências dele virão. O pecado contra o amor de Deus é pior do que o pecado dos demônios. O cidadão não gosta de falar de demônio, desse infeliz aí. Cara, mas está governando. Porque o amor de Deus, ele é atacado quando nós pecamos. O pecado contra o amor do Senhor é pior do que o pecado dos demônios, porque ele jamais foi oferecido à graça. Olha, nós caímos, mas nos foi oferecido a graça. E ainda pecamos contra ela. Ou não? Pecamos ou não pecamos contra a graça? Precisamos chorar, né? Pelos motivos certos. Pecamos contra aquele que habita em nós. Somos templo sagrado do Espírito? Somos. Estamos limpos para que esse Espírito esteja em nós? Estamos. A consciência pesa. Por mais que você pense ao contrário, lá no fundo você tem algo que mancha.
E ainda temos as ações e atitudes de querermos ser melhor que o outro. Mais pecado ainda, né? Nós devemos chorar pelo pecado porque ele nos priva das coisas excelentes. O que tira o extraordinário de Deus da sua vida é o seu pecado. O pecado nos priva do maior bem, que é a comunhão com Deus. Isaías 59. Comunhão com Deus. O pecado nos priva de estarmos em comunhão. Quando pecamos, não apenas a paz vai embora, mas Deus também vai embora. Não há comunhão entre trevas e luz. Não é a palavra? Quando nós choramos pelo pecado, ansiamos não apenas a volta das bênçãos, mas a volta de Deus. Reencontro, reconciliação com Deus. Êxodo 33. É preciso você estar muito atento com isso. Você pode estar apontando muito para a vida do seu irmão e esquecendo da sua. Você pode estar sendo muito crítico com alguém e não é crítico de si próprio. Nós precisamos tirar, arrancar, desenraizar essa mesmice de achar que só nós fazemos o que é certo. De achar que nós somos melhores. Nós devemos não apenas chorar, mas voltar para Deus com choro. As lágrimas do arrependimento são como as águas do Jordão. Elas nos purificam da nossa lepra. Não há libertação, não há cura sem arrependimento. Não há. Nós devemos chorar não apenas para nos abster do pecado, mas para odiar o pecado. É para odiar o pecado. Não é para ficar botando paninho quente, não. É para odiar, é para combater, é para vencer. Porrada no pecado. Olha o palavreado, né? Então, deve ser um choro espontâneo, né? Deve ser um choro pelo nosso próprio pecado. Eu acho que as causas é importante saber. Por que eu choro? E aqui, olha a importância de você chorar pelo seu próprio erro. Feliz é aquele que chora pelo seu próprio pecado. Feliz é este. O pecado nos traz e nos faz pior do que uma serpente. A serpente, ela não tem nada dentro dela senão o veneno que Deus mesmo pôs nela. O veneno é medicinal. Mas o pecador tem dentro de si o que o diabo pôs dentro dele. Pedro diz para Ananias assim, lá em Atos, ele diz assim: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Será que essa pergunta caberia hoje aqui? Não sou eu que estou perguntando. Não fui eu que anotei isso. É Bíblia. Meu irmão, aqui Deus por que Satanás encheu o seu coração para você mentir ao Espírito Santo?
nós temos em nós todas as sementes daqueles pecados que condenam as pessoas ao inferno. Aquele que não chora pelos seus pecados perdeu completamente a razão. Você não está aqui para olhar o pecado do outro, para julgar, para apontar o pecado do outro. Olhe para o seu pecado. Se você assim o faz, olhe para esse pecado que você está cometendo, de ficar olhando o outro e esquecer de você mesmo. Aquele que não chora pelos seus pecados perdeu completamente sua razão. Será que Esdras errou quando orava fazendo confissão, chorando prostrado diante da casa do Senhor? Esdras capítulo 10, versículo 1. Será que Paulo errou ao gemer? Desaventurado, desventurado, homem que sou. Não foi assim que Paulo disse? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele escreve em Romanos capítulo 7. Quem me livrará? Há pouco choro pelo pecado em nós e entre nós. Há pouco choro. Eu li algo sobre um estudioso, David Brainerd. Em 1740, ele escreveu no seu diário. Eu anotei. Ele escreveu assim: em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente por causa da minha extrema maldade e vileza. 1740. 2025. O que mudou? O choro pelo pecado, ele deve ser um choro intenso, genuíno. A palavra que Jesus usou é a mais intensa para o sofrimento. É a mesma palavra da dor do luto por quem amamos. Foi a palavra usada para o choro de Jacó por José. Pedro chorou amargamente depois de negar a Jesus. Esse deve ser o lamento pelo pecado dentro da igreja. Eu tenho me perguntado se eu tenho vindo à igreja para chorar. E quando a minha resposta não condiz com o que eu estou me perguntando, não, acho que não é para chorar não. Sabe o que eu percebo em mim? Eu estou completamente sem razão. Ao embargar a voz, quando se ministra algo para a igreja, você viu isso aqui hoje de manhã, das necessidades de reino. Quando nós choramos por isso, não é porque precisamos disso, não. É porque nós precisamos alinhar. Nós deixamos de fazer tanta coisa por um todo, e às vezes não conseguimos, com a nossa avareza, fazer por nós mesmos. O que se opõe ao choro pelo pecado? O que se opõe? Primeiro é a dureza do coração, ou o coração de pedra, né? Ezequiel capítulo 36. Um coração de pedra não pode se derreter em lágrimas. Esse coração é conhecido pela insensibilidade, por não ser flexível. A Bíblia ela nos exorta a não endurecermos o nosso coração, né? Hebreus 3, versículos 7 e 8. Não endureça o teu coração. Hoje nós choramos pelos tempos difíceis, mas e os corações duros? A dificuldade dos tempos é a dureza de coração. Muitos, em vez de chorar pelo pecado,
se alegram nele. É feliz no pecado. Que felicidade. Não choram pelo pecado, se alegram com ele. A Bíblia fala daqueles que se alegram de fazer o mal. Provérbios 2, versículo 14. Daqueles que se deleitam na injustiça, segundo a Tessalonicenses. A Bíblia fala, ensina, exorta, bate, abraça. E a gente não está nem aí. Esses são piores do que os condenados que estão no inferno. Os ímpios que estão no inferno não se deleitam mais no pecado. Ora, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, onde é que nós devemos nos alegrar? Alegremos-nos nele. Parece ser tão simples, né? O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrar da ira vindoura. Ou você esqueceu, está esquecendo que Jesus está voltando e está à porta? Deve ser um choro, que acho que é a maior dificuldade que nós temos. Chorar pelo nosso irmão. Problema dele, ele que chore sozinho, né? É mais fácil, né? Deve ser um choro pelo pecado dos outros. Davi chorou pelos pecados daqueles que desobedeceram a Deus. Está escrito lá, torrentes de água nascem dos meus olhos. Olha o que o rei Davi escreve. Porque os homens não guardam a tua lei. Jeremias chorou a condição terrível de Jerusalém sendo destruída. E Jesus chorou sobre a cidade impenitente de Jerusalém. Sabe o que Paulo disse? Pois muitos andam entre nós, e agora vos digo até chorando, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Filipenses 3, né? Quem são esses inimigos da cruz? Nós devemos chorar pelas blasfêmias da nação. Nós precisamos chorar pela violação do pacto, pela profanação do nome de Deus, pelo legalismo dentro das igrejas, pela remoção dos marcos e dos absolutos, que nós bem sabemos, mas não obedecemos. Nós devemos chorar pela escassez daqueles que choram. Devemos chorar pela frieza da igreja. Nós devemos chorar pela falta de coragem e pelo excesso de preguiça de vir ao culto adorar a Deus. Nós devemos chorar pela falta de choro pelo pecado na igreja. Nós devemos chorar por causa dos escândalos, todos esses que afastam as pessoas de Deus e do Evangelho. De ministros que estão sendo arrastados pelo adultério. De mulheres que não têm mais compostura diante de um evangelho. E quais são os motivos para esse choro? Tem motivo para chorar? Ah, tem. É um motivo. Porque isto resume tudo o que há de errado. Está tudo aí. Então, eu e você, nós temos motivo para chorar. Para nos reconciliar. Para voltarmos à comunhão. Porque nós somos pecadores. É o único motivo. O choro pelo pecado é melhor uso que se faz das lágrimas. É o choro pelo pecado. Se você chorar apenas por perdas de coisas materiais, você vai desperdiçar suas lágrimas. Desperdício de lágrimas. Isso é como chuva sobre a rocha, não tem benefício nenhum.
Mas se o choro vier de um genuíno arrependimento, pode ter certeza que a composição dessas lágrimas bem-aventuradas trará cura e vai te libertar. O choro pelo pecado é uma evidência da graça de Deus. Quando choramos pelo pecado, nós choramos pela evidência da graça. O choro pelo pecado é um sinal de novo nascimento. Aquele que nasce de novo também chora ao pecar. Um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Não tem. Só um coração de carne é sensível à voz de Deus. Aqueles que nascem do Espírito, que têm um coração quebrantado, têm também tristeza pelo pecado. Vocês não sabem a dificuldade que eu me deparei de quem eu sou estudando isso. O choro pelo pecado, ele é precioso. Quando a mulher pecadora lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou ali com os seus cabelos, nós podemos afirmar que suas lágrimas foram um unguento mais precioso do que o melhor perfume que ela poderia estar usando. Quando os nossos corações se quebram amolecidos pela graça, pelo toque do Altíssimo, então o perfume das nossas obras, eles exalam suavemente. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Então as lágrimas clamam com eloquência pela misericórdia. Jacó, ele orou, ele chorou e prevaleceu com Deus e com os homens. Oséias 12. As lágrimas derretem o próprio coração de Deus. Deus não resiste às lágrimas de arrependimento. O choro pelo pecado, por isso aí, que é o resumo de todas as nossas disfunções, o choro pelo pecado, ele produz alegria. E é isto que Jesus está dizendo, está ensinando. O choro pelo pecado é o caminho da verdadeira alegria. Davi, o homem de lágrimas, foi também o mais doce cantor de Israel. O homem que pranteou tanto foi o mais doce cantor de Israel. Minhas lágrimas foram o meu alimento. Está lá no Salmo 42. As lágrimas do penitente são mais doces do que todas as alegrias mundanas. Quando Ana chorou diante de Deus, ela voltou para sua casa com um brilho em seu rosto e com a vitória de Deus na sua vida. O choro pelo pecado, ele previne o choro no inferno depois. Eu não consigo nem mensurar a desgraceira que se você for chorar no inferno, meu irmão. Coisa esquisita dizer isso, né? Mas aí, pega essa palavra que está na sua mão. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. Está no próprio Evangelho de Mateus, aqui adiante, no capítulo 8. Mas agora, Deus escolhe as nossas lágrimas no seu odre. Está lá no Salmo 56. Agora Jesus diz assim: ai de vós, os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Aviso não falta, né? Evangelho de Lucas, capítulo 6. Aviso não falta. Cuidado, hein? Está rindo muito aí, é preciso chorar mais. Né? Agora as lágrimas são bem-aventuradas lágrimas. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. Ainda há tempo. Agora o choro é como a chuva.
Mas se não chorarmos agora, pode ser muito complicado chorar mais tarde. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero, de remorso. Aquele que chora agora é bem-aventurado. Aquele que chora ou chorará no inferno é amaldiçoado. Essa é a verdade. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. É preciso confissão, arrependimento genuíno, persistência, fé. O choro pelo pecado, ele pavimenta a estrada para a Nova Jerusalém. Aleluia. Para entrar no céu não basta ir à igreja, não basta dar esmolas, fazer caridades. Não é só isso, não. O único caminho é você chorar pelos seus pecados e receber a consolação da graça em Cristo. Ele é o caminho, o único. Jesus disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Só um remédio que a cura e que cura a doença mortal da alma, o verdadeiro arrependimento. O choro pelo pecado é temporal e é finito. Depois de um tempo de choro, haverá um perpétuo consolo. No céu, o odre de Deus, contendo as nossas lágrimas, será completamente esvaziado. Deus vai enxugar toda a lágrima do seu rosto. E você pode dizer um amém por isso mesmo, porque é palavra. É Apocalipse 7. Ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Quando o pecador cessar, quando o pecado cessar, o pecador parar, dar fim ao pecado, as lágrimas se cessarão. Então depende de quem. O choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã, ô salmo bom da gente falar, né? E aí? E quais são os obstáculos para esse choro? O primeiro obstáculo que você tem, que às vezes não te deixa chorar, como deveria ser, é amar o pecado, é não querer sair do erro. O amor ao pecado faz o pecado saboroso, delicioso e torna o coração endurecido. Jerônimo diz que amar o pecado é pior do que praticar o pecado. Uma pessoa pode ser surpreendida na prática do pecado, Gálatas 6, né? Ela pode ser inadvertidamente ali surpreendida na prática do pecado. Como você pode entristecer-se pelo pecado? Como você vai ficar triste com os seus erros se você ama estar errando? Então, o amor pelo pecado é um obstáculo muito complicado de te levar genuinamente ao arrependimento. Então, tenha cuidado com a doçura do veneno. O amor ao pecado, ele mantém você longe da graça. O pecado é maligníssimo. Não tem coisa pior. Há a semente, né, da morte e do inferno em todo o pecado. A semente está lá no pecado, da morte. O salário do pecado é a morte. O pecado é amar a morte e o inferno. É isso. Um outro obstáculo é desespero. O desespero, ele afronta a Deus, subestima o sangue de Cristo. O desespero rejeita a graça e destrói a alma. O desespero diz para você: não tem mais jeito, agora você está condenado, não tem mais saída, não tem mais esperança. O desespero é fruto do seu coração enganoso. Desespero é mentira do diabo.
O desespero apresenta Deus para a alma como um juiz carrasco. Ó, Deus vai te punir, Deus vai te matar. Deus não te mata, Ele te fez vida. O desespero de Judas foi pior do que o seu pecado de traição. O desespero daquele homem foi pior do que o pecado dele. O desespero, ele fecha a porta da misericórdia, ele destrói o arrependimento. Ele é o único mecanismo que tira o fundamento da misericórdia. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos 2. A Bíblia diz isso. É a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento. A gente já está finalizando. É tão extenso, um único versículo. Mas uma outra dificuldade é a presunção da misericórdia. Muitos não choram pelo pecado agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. No momento final, Deus me livra. A gente gosta de andar perigosamente, como diz lá o Rei Leão, lá, o Simba, né? Eu gosto de viver perigosamente. Vai nessa. Muitos choram pelo pecado. Agora, porque estão falsamente confiando na misericórdia de Deus no dia do juízo. Falsamente confiam na misericórdia de Deus. É um profundo engano você repousar na misericórdia de Deus enquanto você anda no pecado. Não tem como. A Bíblia diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que vai se compadecer de você. Volte para o teu Deus, volte, porque Ele sim é rico em perdoar e livrar, sarar e libertar. Isaías 55. Muitos pensam que Deus esqueceu e perguntam: onde é que está Deus no juízo? 2 Pedro, capítulo 3. Onde é que está Deus no juízo? Dia do juízo. Deus vai julgar suas palavras. Deus vai julgar as nossas obras. Deus vai julgar a nossa omissão. Deus vai julgar os nossos pensamentos. Você vai querer fugir da ira de Deus. Você já pensou na possibilidade de Deus dizer para você: olha, basta. Você já pensou nisso? Chega. Agora você passou dos limites. Você já pensou numa possibilidade assim? É só mais um pecado, Senhor, chega. É só mais um errinho, Senhor, chega. Esse é o fim. É um terrível perigo abusar da paciência de Deus, meu querido. É um perigo você abusar dessa paciência divina. Não há misericórdia sem abandono do pecado. Não esqueça disso. Não há abandono do pecado sem choro pelo pecado. No final, a gente vê a procrastinação no pecado. Jesus diz que aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí em João, o Evangelho me falhou, mas acho que João 3. Você acha cedo demais para deixar o pecado, mesmo estando sob a ira de Deus? Você acha cedo demais para você chorar pelo pecado, mesmo estando sob a potestade de Satanás? Abra sua Bíblia lá, você vai ver lá em Atos 26, você vai ver o que eu estou falando. Você vai ver, talvez, e que o Espírito Santo de Deus faça você entender do que o Senhor quer entregar para você essa manhã. Chega. Você não sabe que é a bondade de Deus que conduz você ao arrependimento? É Deus que leva você ao arrependimento. Tudo vem dele. Tudo procede dele.
Você porventura já não ouviu dizer: se hoje ouvirdes a minha voz, não endurecerás o vosso coração? Já ouviu dizer isso? Se você ouvir a voz de Deus, você não terá um coração endurecido. Então, se você o tem, é porque você não está ouvindo. E qual é o conforto que nos é oferecido quando entendemos e entramos nesse choro? O choro, ele precede o conforto, assim como a limpeza da ferida procede a cura. Deus guarda seu melhor vinho para o fim. O diabo faz o contrário. Ele mostra primeiro e guarda o pior para o fim, o diabo. Desculpa. É o contrário. Deus te mostra primeiro. Aí o melhor está no final. E o diabo já faz exatamente o contrário. Primeiro ele te mostra o que é bom, aí depois você vai ver o pior. O diabo ele mostra o pecado como atrativo, como algo colorido, bonito, gostoso, doce ao paladar. E só no fim ele traz o amargo que aquilo provoca. O diabo mostra e mostrou a Judas o valor de 30 moedas de prata. O preço de um campo. O diabo mostra a Judas, usou-o como isca e depois fisgou ele. Primeiro ele mostra a coroa de ouro, depois ele mostra os dentes do leão. Apocalipse 9. Mas Deus mostra o pior primeiro. Primeiro ele prescreve o choro, mas depois ele promete: serás consolado. Ele trata dessa forma. Ele trata mostrando para você o que é errado, o que é ruim, o que é perigoso. Aí ele promete para você: serás consolado. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com um júbilo, não é assim que está escrito? Trazendo seus feixes. Olha o Salmo, que coisa linda, o Salmo 126. Agora, entenda e não esqueça que Cristo tem o óleo da alegria para derramar sobre aqueles que choram. Cristo transforma o odre de lágrimas em vinho novo de alegria. É assim. O choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria. O vale de lágrimas conduz num paraíso da alegria. Sabe o que Jesus diz? A sua tristeza se converterá em alegria. O conforto que Deus dá é fundamentado em profunda convicção. É certo, ele é puro, doce, santo, abundante, glorioso. É o conforto que Deus lhe oferece, é a recompensa. O conforto que Deus te dá é de extrema, é de profunda certeza, de convicção. Pedro fala da alegria indizível e cheia de glória, lá em 1 Pedro, acho que capítulo 1. Ele não conduz, ele não consegue traduzir em palavras a alegria que recebe. O conforto de Jesus promete. O conforto de Jesus ele é poderoso. Há poder nesse conforto. A alegria do Senhor é a nossa força. É palavra. A alegria do Senhor é a minha, é a sua força. Neemias, né? Esse conforto ele floresce até no meio da aflição. Está se tremendo, está com medo. Há conforto naquele que é sobre tudo e sobre todos. Os crentes de Tessalônica receberam a palavra no meio de muita aflição. Eles receberam a palavra no meio de muita aflição. E com o quê? Com alegria. Esse conforto aqui que nos é transmitido faz a mim e a você, faz com que nós possamos nos gloriar pelas nossas próprias tribulações. Que bom que está acontecendo, olha como eu aprendo, olha como eu me torno mais forte. Esse é um conforto imortal. Porque então alguns crentes ainda sentem a falta desse conforto,
porque eles choram, mas não com lágrimas de arrependimento, porque eles se recusam a ser consolados. Há pessoas que se entristecem e se entregam à tristeza, ao lamento, à amargura, e se recusam a ser consolados. Salmo 77. Elas se recusam a receber o consolo, porque eles adiam o projeto da felicidade apenas para o futuro. Não, amanhã eu faço, amanhã eu sou, amanhã vai ser. A felicidade é hoje. O projeto de Deus é hoje. O projeto de Deus não é fazer de você uma pessoa feliz apenas no céu. Não é só lá, mas a caminho dele. Você já é feliz agora. Amém? Você é feliz enquanto chora. Porque chora. Embora a sua alegria aqui ainda não esteja completa, né, ela, creio, ela já é genuína, ela é verdadeira, ela é real. Macários fala da alegria de Deus, da alegria suprema, da felicidade absoluta. A natureza do conforto que nós teremos no céu é preciso ser notada, é preciso ser entendida. A Bíblia diz que a presença de Deus, na presença de Deus, há plenitude de alegria. Salmo 16. Haverá um dia em que os salvos estarão vivendo no novo céu, na nova terra. Você sabe, você conhece isso, você já leu isso. Agora você percebe isso, você acredita nisso, você crê nisso, você vive isso. A Bíblia descreve esse conforto dos salvos no céu como uma festa. A festa das bodas do Cordeiro, onde nós vamos descansar todas as nossas lutas, fadigas, cansaço, estresse, todas as nossas enfermidades, Apocalipse 14. Vamos nos livrar. Como a Bíblia descreve essa festa? Quem é o dono da festa? É Deus. Aí já está tudo resolvido. Essa festa é a festa das bodas do Filho do Rei. Será uma festa magnificente, gloriosa, esplendorosa. Você jamais viu igual, verá igual. Essa festa será incomparável em termos de alegria e provisão. E é essa festa que eu quero estar. É essa festa que você precisa querer estar. Essa festa será incomparável em termos de companhia dos convidados. Lá estarão os salvos, os anjos, os querubins, serafins. Cristo mesmo lá estará, como dono da festa e como nosso anfitrião. Dá para imaginar isso? Nós estaremos na incontável Assembleia dos Santos, Hebreus 12, né? Olha, seremos uma só família, um só rebanho. E nós aqui preocupados em fazer comes e bebes para comunhão. Você sabe o que é comunhão? Você tem vivido comunhão? Eu ouvi uma palavra dura aqui na sexta-feira. Ninguém saiu daqui, não foi não, irmão Haroldo? Com as costas assim meio ardendo, né? Porque o Espírito fala. Nós precisamos sair desse evangelho de invencionice. Eu extrapolei, vamos concluir. Essa festa é incomparável pela sua duração. Essa festa, essa recompensa, essa festa não terá fim. Ela nunca acabará. Aqueles que se assentam nesse banquete aqui nunca se levantarão da mesa. Teremos vestes brancas, coroas, nos assentaremos no trono, reinaremos com o Rei da Glória para sempre. Bendito o conforto que teremos, nós que agora choramos pelos nossos pecados. Então chore pelo seu pecado. Fica de pé. As lágrimas do arrependimento têm enrolado em sua face? Tem chorado arrependido? Você se entristece? Anota essas perguntas, viu? Leva para sua casa.
As lágrimas do arrependimento têm rolado na sua face? Você se entristece por entristecer o Espírito Santo? Está anotando? Suas lágrimas são de revolta contra Deus ou de náusea pelo pecado? Eu espero que você seja um dos que choram, porque a vontade de Deus é que você seja consolado. Eu vou repetir porque eu acho que você não ouviu. Eu espero, de todo o meu coração, sob minhas orações, sob o meu clamor, que você seja um dos que choram, porque a vontade do Senhor é que você seja consolado. Senhor, eu te agradeço, eu bendigo o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade de culto, pela tua palavra, pelo teu Espírito que habita em nós. Eu te agradeço de todo o meu coração. Louvado seja sempre o teu santo nome. Amém.